Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Estamos na sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo do 22 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-os nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens. Ele parece árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, hoje o evangelho nos traz o encontro de Jesus com um deficiente visual, um cego. E Jesus vai tirar aquele homem do meio daquela multidão e vai fazer uma laminha com a sua saliva e colocar no olho daquele homem. Ouvimos que ao fazer isso, ao tocar naquele homem, e muito mais que tocar, ao exercer uma atitude, Jesus pergunta ainda para ele se ele está vendo. E ele diz que enxerga homens como árvores que andam. Jesus toca novamente nos seus olhos. E a palavra diz que ele passa a enxergar nitidamente. O que nós podemos hoje extrair desse evangelho para nós? Tomemos como base, como princípio, que todos os atos de Jesus são ensinamentos para que também nós façamos o que ele fez. Ser cristão é seguir os passos de Jesus tal qual ele. Ipsis e literis. Passo a passo. Hoje, esse homem é trazido até Jesus, é apresentado para que Jesus toque. Quantas pessoas já lhe foram apresentadas para que você olhasse para ela, para que você tocasse? Quantos cegos você já se encontrou pelo caminho? Com quantas pessoas, tal qual esse cego, você já se encontrou? Qual a sua atitude diante de uma pessoa portadora de uma deficiência, seja física ou mesmo intelecta? Como você tem se comportado? Você tem olhado com amor, como Jesus, ou você tem ignorado? Você trouxe a pessoa para perto de si, tirou daquele convívio comum e trouxe para perto de si? Jesus hoje tira aquele homem daquele convívio, que era um convívio onde as pessoas não levavam em consideração aquele homem, visto que a sua doença era sinal sempre de desgraça. Um cego era uma doença que era tido como alguém que pecou, que os pais pecaram, era um pecador. Então, aquele homem era excluído. Jesus tira daquela exclusão e traz para perto de si. Depois Jesus faz uma laminha com a sua saliva. E Jesus toca aquele homem, Jesus coloca. O que você tem feito com o que é seu, com o que é próprio? A saliva é aquilo que nos é próprio, é nosso. O que você tem usado do que é seu para serviço do irmão? Muitas vezes nós escondemos o que nós temos para não usarmos com nossos irmãos, para não gastar com nossos irmãos. Mas Jesus hoje, ele se gasta literalmente, porque ele faz com a sua saliva uma laminha e coloca. E
não é só isso. Muitas vezes a gente usa da caridade, promove o irmão de alguma forma e depois cruzamos os braços. O fato de ter levado um sacolão, de ter dado um remédio, ou mesmo uma cadeira de rodas, ou qualquer coisa parecida, muitas vezes faz com que nós nos achemos que já fizemos o máximo, já estamos livres de tudo, não precisa mais de nada. Eu já fiz minha parte, ou já estou fazendo minha parte, já fiz isso, já fiz aquilo. Mas será que a gente tem se preocupado em saber como o irmão está dando continuidade à sua cura? Quando nós proporcionamos a cura para o irmão, nós precisamos também ter esse pensamento, essa responsabilidade de saber como anda, como que ele está enxergando, como que ele está andando, como que ele está conduzindo a partir de então a sua vida. E se ele ainda estiver vendo o homem como árvores que anda, ainda estiver no meio do absurdo da vida, é ainda missão nossa como cristão de ir lá tocar mais uma vez, sempre que necessário, até que aquele irmão esteja enxergando o caminho com nitidez, até que ele não tropece mais. Isso nós temos que fazer com o nosso cônjuge, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Nós temos que fazer com os nossos filhos. Nós temos que fazer no meio do ambiente de trabalho, na nossa comunidade, na igreja, onde quer que estejamos. É isso que Jesus hoje nos pede. Inclusão, ao invés de exclusão. Que assim seja. Venha sobre você, sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.